Boa noite, Sam. Eu me chamo Marcílio, tenho 43 anos e moro no Ceará, mais precisamente em Ipueiras, uma cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, a capital do Ceará. Venho aqui para contar duas das muitas experiências que tive ao longo da vida, sendo a do lobisomem a pior delas, já que foi a única vez que senti que poderia perder a minha vida. Para contextualizar, sou taxista, mas sou um homem que já tive várias funções. Já fui mecânico, eletricista, pedreiro e por aí vai. Nem lembro agora as profissões com que já trabalhei. Mas hoje, graças a Deus, estou sossegado. Porém, passei por uma peleja quando trabalhei como vigia de um galpão. Sabe aquele galpão de guardar material de construção? Pronto, era desses. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Eu estava de bobeira quando um amigo me ofereceu um emprego, já que o outro rapaz tinha saído. Era para passar apenas 2 semanas vigiando um galpão, das 7 da noite até as 7 da manhã. Ali no momento eu aceitei na hora, mas logo na primeira noite presenciei coisas bem macabras. Como era trabalho avulso e não tinha essa de fardamento e nem nada, foi com uma calça simples, uma roupa normal que usava, mas fui com o meu companheiro fiel, o meu 38. Quando cheguei lá estava tudo calmo, apesar de ser um pouco distante da cidade. Dava para ouvir o som de carros e motos passando na rua, e de vez em quando passava alguém lá de frente. Isso era um grande alívio para mim, mas com o passar das horas, as coisas começaram a piorar. Primeiro que o silêncio tomou conta do lugar. Como disse, por ser interior não é cidade movimentada, e muito cedo o povo já está dormindo. Mas ali continuei no meu serviço, até ouvir aquilo pela primeira vez. Era o riso de uma moça, que estava vindo da parte de trás do galpão. O mais estranho era que não me pareceu ser lá de fora, já que foi alto e bem nítido. Mas desconsiderei aquela risada e tentei esquecer. Mas outra vez aquela moça riu, ainda mais alto, e parecia estar bem mais próximo de mim. Foi então que decidi dar uma volta por dentro do galpão. Eu estava sozinho, com apenas uma lanterna para me guiar naquela escuridão. O silêncio que fazia era perturbador, mas tentava me distrair cantando alguns louvores, para espantar o medo que estava sentindo. Mas a cada passo que eu dava, me vi um arrepio na espinha, mas continuei firme e andando. Foi quando entrei no corredor de cimentos e cal que tive a leve impressão de ter visto o vulto de uma mulher. Eu corri até o fim desse corredor, mas não vi nada por lá. Foi aí que comecei a ouvir uns murmúrios, que eram bem baixos e quase que inaudíveis. Até parei para ouvir aquilo direito, mas de repente, o que eram murmúrios começaram a se transformar numa risada de mulher, a mesma que ouvi momentos antes, mas não sabia de qual direção estava vindo, já que parecia estar dentro da minha cabeça. Foi quando ouvi bem do meu lado uma risada macabra, alta e grossa. Parecia a risada de um homem velho. E junto a isso senti uma respiração fria na minha nuca. Nessa hora não deu. Larguei a lanterna e corri lá para fora. Fiquei no portão que tinha no galpão e não saí de lá até amanhecer. De vez em quando ouvia a mesma risada. Foi angustiante ficar ali, mas como aceitei o serviço, permaneci por lá aquela noite e também nas noites seguintes. Mas sequer fui ver o que estava lá dentro do galpão outra vez. Não sei o que era, uma jovem ou um velho, mas tenho por mim que era uma mulher, que sorria feito uma bruxa. O outro caso que tenho para relatar é do lobisomem, e aconteceu enquanto estava trabalhando em outro ramo, e foi antes de eu ver essa assombração. O meu serviço nesse tempo era com instalação de som. Aqui, por ser pequeno, não tem muita festa, mas quando tem já viu, falta não parar. O bom era que a gente tinha com o que trabalhar. O serviço era simples.
Eu levava e instalava as caixas de som de vários cantores da região, seja em festas grandes ou aqueles forró pé de serra de interior, que por aqui tem aos montes. E foi num desses que aquilo me aconteceu. Estava assim nessa época de São João. A gente pegou uma carrada de serviço para fazer. Fizemos um aqui na cidade e outros em distritos vizinhos. E teve um que marcou a minha vida. Foi no interior chamado Livramento, aqui perto de Ipueiras. Iria ter um chitão daqueles, e fomos contratados para fazer a instalação do som. Sem perder tempo eu fui. Seria apenas uma noite, das 7 até a meia-noite, já que ali no interior o povo dormia cedo mesmo. Assim que chegou o dia, arrumamos tudo e seguimos para esse interior. E teve esse dito chitão, que foi muito animado por sinal. Mas quando foi dando 10 horas da noite, o povo já foi indo embora. Bom pra gente que teria mais tempo na volta. E não sei bem como tudo aconteceu, mas guardamos tudo no carro e ficamos lá por uns instantes. E só perto da meia-noite que estávamos prontos para partir. Eu fui na frente com a minha moto, já que estava muito cansado. E como queria chegar logo em casa, decidi ir por um caminho mais rápido e cortei por uma estradinha de chão. Chegaria bem mais rápido em casa. Mas foi lá que vi aquele bicho. Eu vinha 60 ou 70 por hora, por conta dos muitos buracos e galhos de árvores que tinham pelo caminho, já que era uma estrada cheia de mato, daquelas bem do interior. Ali na hora não percebi muito, mas quando passei debaixo de um cajueiro, tive a leve impressão que vi um vulto preto atrás da árvore, mas ignorei aquilo e fui seguindo o caminho. Porém, pouco depois que passei por aquela árvore, comecei a ouvir passos e um cansaço muito alto. Depressa virei minha cara para trás e consegui ver um vulto negro me seguindo. No momento, pensei que era um garrote ou um porco de alguém da região, já que estava de quatro e tinha um porte desses animais, e também porque o povo cria bicho solto, e apenas acelerei para aquilo não me alcançar. E então segui o caminho para minha casa. Assim que cheguei lá, tive outra surpresa. Estava acontecendo também um chitão na praça, e por ali me aprumei para conversar com os conhecidos. E o tempo só foi passando, até a hora que o Chiquinho, um conhecido meu, me pediu uma carona para pegar umas cervejas na sua casa. Ele montou na moto e saímos. Já ia pegar o mesmo caminho pelo qual passei antes. E muito assustado, o Chique me disse: "Não vai por aí, Marcílio. Tem um lobisomem aparecendo nessa estrada." Eu gelei do pé à cabeça. Dei meia volta e passei pelo caminho mais longo. E contei a ele sobre a coisa que me seguiu. O Chiquinho não percebeu, mas eu estava morrendo de medo. Nem voltei para o Chitão naquela noite. E fui logo para minha casa dormir. No outro dia e nas semanas seguintes, outras pessoas viram esse mesmo bicho, que eu soube por intermédio de outras pessoas que estava aparecendo desde o começo daquele ano. E muita gente até comentou nessa época. Uma criatura estranha corria atrás do povo nas estradas de Ipueiras e também assustando as pequenas comunidades, como a de Arroz, que eu soube por um outro amigo, que chegou a ver o bicho de perto. Mas isso durou por pouco tempo. Mas há quem diga que até hoje o lobisomem ronda por aqui. Eu não sei se é verdade, até porque depois daquela noite, mesmo não sabendo se tratar de um lobisomem, eu escapei com vida, mas nunca mais me arrisquei por essas estradas de carroçável. Olá, Sam. Boa noite. Adorei a sua narração no meu primeiro relato, e cá estou eu para mandar mais um caso para o seu canal. Bom, um ano depois da minha experiência com o lobisomem, eu estava com 18 anos e tinha conseguido um emprego em uma lanchonete na cidade vizinha. O trajeto durava em torno de uns 30 minutos. Eu trabalhava no turno da noite. Terminava o turno por volta da meia-noite e meia.
A rodovia que eu usava para ir e voltar tinha um trecho totalmente sem iluminação e sinalização. É um trajeto bem perigoso. E ainda mais existe uma lenda que envolve esse trecho da rodovia, onde uma mulher traída tirou a sua vida, assim que soube da traição do seu marido. A lenda diz que ela tirou a vida naquela mesma rodovia, e que hoje assombra homens que passam por ali. Eu mesmo conheço vários homens que passaram pela mesma experiência, de ver ou até mesmo falar com aquela mulher. Porém, a história dela é muito pior do que apenas uma alma penada. Há muitos anos atrás, lá pela década de 80, já tinha muitos relatos dela na cidade, até mesmo aqui dentro da cidade, e não apenas na rodovia. O padre da cidade na época, ouvindo tudo aquilo, fez uma proteção para a cidade, onde essa alma não pudesse entrar mais nos domínios do município, pois ela começou a fazer coisas para prejudicar a vida das pessoas. Acidentes horríveis aconteceram, e sempre com homens. O único caso onde envolvia um casal, a mulher saiu com vida, porém o homem não. E esse foi o pior acidente de todos, onde o homem perdeu a sua cabeça, assim que colidiu a sua moto contra o caminhão. A mulher da vítima que saiu com vida conta que, segundo antes do acidente, ambos viram a mulher na beira da rodovia e que seu marido, antes de bater no caminhão, falou em suas últimas palavras: "Ela disse que vai me tirar de você." Logo em seguida aconteceu o acidente. Bom, voltando para o relato. Eu terminei meu turno, peguei a minha moto e fui em direção à minha cidade. Quando estava prestes a chegar no trecho em questão da rodovia, fiz o que sempre fazia. Fiz o sinal da cruz e continuei meu caminho. Mas de repente, senti a minha moto mais pesada, como se tivesse mais de uma pessoa na moto. A velocidade começou a diminuir. Então foi quando senti um ar quente no meu pescoço, como uma respiração. Eu senti a presença de alguém atrás de mim, mas não tinha coragem para olhar para trás. Mas desviei o olhar lentamente para o retrovisor e vi um tecido branco como se tivesse sentado comigo na moto. Levantei o olho e vi um rosto muito branco e olhos negros, como se fossem apenas buracos. Eu tremia o corpo todo, me sentia fraco e com muito medo. Apenas comecei a rezar e tentei continuar acelerando para chegar logo em minha casa. Até que enfim consegui chegar até a entrada da minha cidade. Logo que passei pelo portal da entrada, onde realmente começa o município, a moto ficou normal outra vez e eu não sentia mais a respiração. Parei e olhei para trás, com o coração acelerado e a boca seca, e vi ao longe aquela silhueta branca se afastando. Depois disso ainda trabalhei alguns dias à noite, mas depois pedi demissão e nunca mais me arrisquei a fazer aquele trajeto naquele horário. Até hoje, essa lenda ronda pela minha cidade. Boa noite. Boa noite. Sou o Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Esse é mais um relato que minha saudosa mãe contava para nós. Só que esse a minha mãe não contou o ano do acontecimento. Pois bem, há muitos anos atrás em Minas Gerais morava um casal em um sítio. Eles tinham uma criança que ainda não tinha sido batizada, e era época de quaresma. Os pais da moça moravam em um sítio vizinho, a cerca de 1 quilômetro da casa do casal. Certo dia, na sexta-feira, o casal de nome José e Teresa foram jantar na casa dos pais da moça. Aquela tarde estava muito fria, então a Teresa agasalhou bem a criança e enrolou a mesma com a manta de lã. E assim foram para o sítio vizinho passar a tarde. Logo depois da janta tomaram café, e José e o senhor Antônio, seu sogro, ficaram conversando, lembrando de tempos passados e contando casos. E o casal nem se deu conta das horas que estavam passando, e já era quase meia-noite.
Como estava muito tarde, seu Antônio disse para eles dormirem lá mesmo, por causa da criança, já que estava um vento muito gelado. Mas José falou que tinha que acordar muito cedo para tirar leite. Então eles se despediram e foram para sua casa. Porém, antes de chegar na porteira, José começou a passar mal e disse para Teresa o seguinte: Teresa, eu vou no mato. Acho que a comida não me fez bem. Mas antes de ir, ele pediu algo para sua esposa. José disse: Olha, sobe em cima da árvore com nosso filho e fique bem quietinha lá. E se escutar qualquer barulho, não se mexa. Teresa logo perguntou o motivo, e ele respondeu que um touro bravo da fazenda vizinha havia escapado, e na árvore ela estaria segura. Então a mulher subiu e ele entregou seu bebê, e foi mais que depressa para o meio do mato. Teresa já estava ficando preocupada, pois fazia muito tempo que José estava no meio do mato. Foi quando de repente ela ouviu algo que lhe deixou assustada. Pensou até que poderia ser o touro bravo, e seu marido ainda não tinha voltado, e ele poderia atacar José. Mas aquilo deu um uivo alto e bem forte, e ela se deu conta que era um outro animal. Então aquela carniça de bicho morto se espalhou por todo o local. A lua estava clara. Aquele estranho bicho veio correndo em sua direção. Parecia um cachorro bem grande, mas com orelhas enormes e dentes que saíam para fora de sua boca. Teresa ficou em silêncio total, mas a criatura chegou bem embaixo da árvore e ficou em pé, igual gente. Quando ele tentou subir, ela começou a gritar desesperada. Segurou bem forte seu filho nos braços, enquanto o bicho estava tentando pegar a criança, e tentou abocanhá-la, e conseguiu morder um pedaço da manta de lã. E quando estava quase conseguindo, 2 estalos de tiros foram ouvidos. A criatura deu um uivo bem forte de dor e saiu correndo. Era seu Antônio, que ouviu os gritos de socorro da filha e veio socorrê-la. Então seu Antônio pegou o bebê. Teresa desceu da árvore chorando assustada, e foram todos para a casa de seus pais. Seu Antônio perguntou do seu genro, e sua filha disse que ele passou mal e não voltou mais. Todos ficaram preocupados, pois a criatura poderia ter pego ele. Então, depois de mais calma, Teresa adormeceu, mas seu pai ficou desconfiado e não conseguiu dormir aquele resto de noite. Quando amanheceu, seu Antônio aproveitou que estavam todos dormindo e voltou para onde o animal quis atacar sua filha. Já no clarear do dia, conseguiu ver o rastro de sangue no chão, que seguia até a casa do casal. Quando seu Antônio entrou na casa, viu uma cena terrível. José estava morto, caído no chão, exatamente com marcas de tiros nas costas, que perfuraram certeiro no seu coração, e em seus dentes estavam os fiapos da manta do bebê. Seu Antônio tirou o rapaz da casa e levou para bem longe dali. Jogou uns galhos secos e querosene e tocou fogo. Com os restos que sobraram, ele fez um buraco e enterrou. Mas ficou muito triste, pois o rapaz foi vítima de uma maldição, e por isso não tinha culpa, pois ainda tentou colocar sua família em cima da árvore, para tentar salvá-los da criatura que ele se transformava. Após fazer isso, seu Antônio disse para a moça que a criatura matou seu esposo, porque ele nunca mais apareceu. Só que, na verdade, José era um lobisomem.